Em uma característica masculina positiva que não seja o homem prover e se sacrificar pela mulher? Liderar. Isso daí eu acho 100% legal. Liderar. Tem mais alguma? Liderar, proteger, comandar. Ter ação, tomar atitude. No momento que você tá conversando, você já consegue perceber se aquele homem é um líder ou não. Então, o homem que é um pouco mais banana, que a gente comenta, aonde você quer ir jantar? O que você quer fazer? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, só pra eu entender que tipo de mulher você tá, digamos, ajudando a sua mentorada a se transformar. Se o cara for sair com a mulher, estilo Caio Castro, ajuda a pagar a conta ou deixa o homem pagar? Já de início essa pergunta. Só pra eu entender, pra ficar mais preto no branco, assim, que tipo de mulher é essa daí que você... A gente quer cortes. Cortes. A mulher que, quando ela sai pra um jantar com um homem de alto valor, no momento em que chega a conta, se for pra ela dividir, ela paga inteiro. Porque ela tem condições de pagar o jantar, ela tem condições de pagar, de bancar a vida Não, dela. tô gostando agora da conversa. Agora De bancar a vida dela. Mas ficou melhor. Ela tem condições de bancar a vida dela. Mas ela entende como um ato de cavalheirismo ter essa condição do homem estar provendo um jantar, provendo uma saída, sendo gentil a ela. Então é o que eu falo para as minhas alunas. Se for para vocês pagar, se for para vocês passarem por esse papelão em frente ao garçom de ter que dividir a conta, peguem a conta e paguem Eu me animei inteiro. cedo demais na conversa. Mas por que você acha que é um papelão? Essa palavra é muito forte. Despotencializa a masculinidade do homem, porque a essência do homem é ser o provedor. A essência dele é cuidar, é liderar. No momento em que a mulher toma essa posse dele, ela coloca ele num estado de repouso. Você consegue falar pra mim uma característica masculina positiva que não seja o homem prover e se sacrificar pela mulher? Liderar. Isso daí eu acho 100% legal. Liderar. Tem mais alguma? Liderar, proteger, comandar. Ter ação, tomar atitude. O prover, ele não vem só da provisão financeira. Ele vem de prover aquela família. O homem, tem uma frase que eu gosto muito. O homem constrói a casa. A mulher constrói o lar. Então, é o prover tudo para aquela estabilidade emocional, é a estabilidade sentimental e também a estabilidade financeira. E não que a mulher não possa ou não consiga ou não tenha capacidade de conseguir os objetivos delas financeiros. Mas ela se fortifica onde ela consegue, onde as características dela são mais potencializadas e deixa espaço para que o homem seja homem. Não, eu acho legal isso que você está dizendo, porque você falou outras características que o homem tem sem ser o lado financeiro, né? E essas características não deveriam ser levadas em conta, até mesmo a mais do que se o homem paga a conta ou não? Porque muitos homens pagam a conta e também, eles não têm essas outras características. Eu não vejo tanta mulher reclamando que o cara não comandou, não liderou, não deu segurança emocional. Eu só vejo mulher reclamando no TikTok de que o homem não paga a conta. Você consegue também, dentro disso, é possível trazer um exemplo no primeiro encontro de liderança do homem também ou não? Sim. No momento que você está conversando, você já consegue perceber se aquele homem é um líder ou não. Então, o homem que é um pouco mais banana, que a gente comenta, aonde você quer ir jantar? O que você quer fazer? Isso daí é verdade. A gente se encontra lá, você vai até lá. Poxa, toma atitude, fala assim, onde você mora? Passo te buscar em tal horário. Você fica pronta? Eu tenho essas sugestões de restaurante, qual você prefere ir? É eu tomar atitude. A mulher comanda, mas o homem toma atitude. Como não entrar naquele outro lado traiçoeiro de repente, tá tirando o poder de escolha da mulher nesse caso, por exemplo, sabe? De não ser autoritário, né? Não flertar, ser líder, mas ao mesmo tempo não ser aquele cara, a gente vai fazer isso aqui, vai nesse lugar, e às vezes a mulher, mas eu nem gosto, mas às vezes ela acaba cedendo. Como que você consegue sair dessa sinuca de bico? Na verdade, é uma linha tênue, tanto do homem quanto da mulher, porque algumas mulheres jamais irão aceitar que um homem chegue fazer um convite a ela e já direcionando qual restaurante ele gostaria de ir, vai buscar ela no horário X. Elas não aceitam, elas não admitem, porque elas pensam, nossa, eu estou perdendo o meu poder de decisão, o meu poder de escolha. Então, já na conversa que antecede isso, você consegue ir pegando os pontos, né? Então, o homem, não que ele vá decidir, mas ele vai comentar, olha, eu tenho esse restaurante e esse restaurante, o que você acha? Né? Ele, não é que ele vai decidir, ele dá o poder de escolha a ela. Entendi. Boa. Dentro da feminilidade, que é uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive, eu já abordei isso no meu canal no passado, né? Porque aqui no Brasil eu não consegui encontrar alguém que falasse disso de maneira mais
mais prática sobre como a mulher ser feminina, né? E ao mesmo tempo, as que eu vi que falavam, elas havia uma dissonância cognitiva. Elas falavam sobre feminilidade, mas elas eram masculinas muitas vezes na postura, né? São a exceção que eu vi da mulher que ela fala sobre feminilidade e ela é feminina. Eu encontrei uma coach norte-americana que chamava Michelle Duff, e ela falava sobre traços de feminilidade, não falar palavrão, até falar num tom mais baixo de voz, entre outras coisas, e ela trazia uns benefícios de quando a mulher age assim, o que ela recebe do homem. Na sua opinião, quais seriam esses benefícios que a mulher tem em ser feminina? Todos. Todos. Se a mulher soubesse a força que as palavras que saem da boca dela têm, ela só utilizaria essa e mais nenhuma. Então, a mulher, quando ela tem esse canto da sereia, essa voz mais melódica, essa voz mais poética, né, mais harmoniosa, mais baixo, ela acaba aproximando as pessoas para perto dela. Mas também é uma linha tênue para você não entrar numa conversação mais infantil, mais imatura, né, por ter essa voz mais suave, essa voz mais doce. Então, ser firme nas suas decisões, mas suave nas suas palavras. A feminilidade é capaz de fazer a mulher, é capaz de trazer à mulher muitos benefícios. Ela não precisa ordenar. Uma mulher bem firmada na feminilidade dela, ela consegue tudo que ela quiser com um homem, servindo, né, entre aspas, servindo, cuidando, né? Boa. Eu ia perguntar pra você sobre... eu tava refletindo, né? Você falou assim que muitas coisas acontecem quando a polaridade tá invertida, né? E vamos falar sobre essa questão da polaridade. Uma mulher masculina e tal, vem da onde? A mulher masculina vem de uma criação masculina. E todos os traumas que nós temos hoje, a maioria deles vem desde quando nós somos criança. Bebês que nós ainda estamos nos formando, nosso consciente, né? Então, essa criança que cresceu a vida toda, essa filha, vendo a presença masculina sendo inferiorizada pela própria mãe, essa presença masculina pode ser seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô, ou não teve uma presença masculina de um pai que esteve ausente. Ela cresce com todo esse poder, porque a mãe deposita nela, né? Todo esse poder. Então, ela acaba crescendo essa mulher empoderada, essa mulher mais masculinizada, que precisou vestir essas características masculinas, essa capa de guerreira, para conseguir se adequar no mundo, no ambiente de trabalho. Só que aí ela esquece e acaba trazendo isso para dentro dos relacionamentos. Você acha que... Porque outra coisa também que eu já vi sobre as próprias coaches falando nessa circunstância, né? Inevitavelmente, vive acontecendo na prática também. Quando a mulher ela tá no meio de trabalho, ela vai lidar com homens e tal, ela tem que entrar numa postura mais forte, na maioria das vezes. Assim, como que a mulher vai fazer essa separação? Porque o que eu percebo é que na maioria das vezes ela não consegue fazer. Ela leva para dentro do relacionamento a mesma postura masculina que ela tem no trabalho também. Eu falo que nós, mulheres, temos que aprender com os homens. Porque o homem consegue dividir. Ele consegue dividir o trabalho, ele consegue dividir o futebol, ele consegue dividir o relacionamento. Ele tem várias caixinhas para isso, a mulher não. Se ela se veste da guerreira, ela não larga a espada. Ela fica ali o tempo todo com esse arquétipo mais fechado. Esse daí, então, tá sendo um grande erro das mulheres atualmente, né? Porque praticamente esse comportamento que você descreveu meio que se tornou padrão. Você olha, até mesmo elas mesmas dizem isso nas redes sociais, fazem stories e posts no Instagram falando sobre tudo isso, né? O quanto ela é guerreira. E até um tempo atrás falavam, nossa, eu sou uma mulher guerreira. Hoje, eu falo para as minhas alunas também, isso é uma ofensa. Quando te chamarem de guerreira, tá na hora de você mudar. Mas por que elas estão se arrependendo disso, digamos assim? Então, eu ia fazer uma piada. Mas tudo bem. Mas, assim, é que tem outra coisa também que acontece dentro disso, da questão da feminilidade e da masculinização das mulheres, né? Você vai na vertente em que talvez o homem priorize... Porque isso vem de alguns conservadores, tá? O homem prioriza mais o trabalho, a mulher prioriza mais o lar e o relacionamento ou não? Também. Só que está se invertendo também. Agora as mulheres estão também priorizando mais o trabalho do que relacionamentos. Tudo isso graças ao movimento feminista, né? Onde as mulheres precisaram se provar para o mundo que elas também são capazes de conseguir um cargo. Só que elas esqueceram que elas podem conquistar esse cargo sendo mulheres e não tentando competir com os homens. E aí acabam até abrindo mão de relacionamentos. Tanto é que, hoje em dia, nós não vemos mais relacionamentos tão longos como antigamente, como os nossos pais, os nossos avós. E você acredita que isso tem a ver com um peso maior das mulheres, assim,
Em, digamos, não levar tanto o relacionamento a sério? Acredito que sim. De não levar o relacionamento tanto a sério e também pela facilidade de vários parceiros. Antigamente, para você conhecer uma pessoa, ou era por carta, ou era por familiares, ou Amigos era em comum. amigos em comum, ou algum lugar que você frequentasse. Né? Na época dos nossos avós, imagina como era para conhecer alguém. Se conhecia, você já casava, por isso que os relacionamentos aconteciam tão cedo. Hoje em dia, não. Você abriu o seu celular, tem um cardápio ali com centenas de pessoas, centenas de rostos bonitos, centenas de histórias encantadas, centenas de pessoas, uma mais incrível que a outra. Então ficou muito mais fácil você ter uma pessoa nova, com uma história nova, do que você consertar uma que você já tem alguma coisa. E você se iludir também, né? Ao mesmo tempo. Muito. Você criar essas expectativas, você sempre tá olhando para aquilo. E você sempre quer mais e mais e mais, e baseado acima de tudo em coisas, como o Lucas trouxe, hedonistas às vezes, né? Superficiais, que dizem respeito a prazer, luxúria, vaidade, às vezes, avareza, né? Não no que é virtuoso e sólido, de repente. Exatamente. Nós nos baseamos, nós somos seres humanos visuais. Então, o que nós enxergamos ali é o que nos chama atenção. Então, quando nós entramos no Instagram, vamos para um evento, vamos para uma festa e conhecemos alguém, é óbvio que é a imagem que vai chamar a atenção no primeiro momento. Só que aí, muitas vezes, nós não temos tempo de conhecer um pouco a mais e acabamos nos relacionando mais profundamente com essa pessoa. E é aí que vem as grandes frustrações. Porque nos primeiros 15 minutos é muito fácil da pessoa ser qualquer coisa, né? É o tempo que vai demonstrar realmente quem a pessoa é.